Amigos, família Cristo Transformador, boa noite. Depois de um período de recesso, estamos retornando aos nossos estudos. A minha parte, o livro dos médiuns. Que Deus abençoe as nossas intenções, abençoe os demais companheiros também, com aquilo que eles vão passar para vocês, ou melhor, para nós. E vamos orar. Agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade do conhecimento, quanto tantos outros militam nas sombras da ignorância. Agradecer uma casa que nos dá sustentação, os espíritos que estão à nossa volta, que nos iluminam, que nos mostram o caminho a seguir, tendo sempre o amparo do Mestre Jesus, de Deus nosso Pai. E grato que aqui nos encontramos, vamos iniciar a nossa jornada do ano de 25. Que Deus abençoe a cada lar aqui representado. Graças a Deus. Aqui já tem um copinho d'água. Por favor, se vocês quiserem, sintam-se à vontade. Nós vimos o ano passado, e caiu novamente, que todos os espíritos, todos nós encarnados, dentro da nossa mediunidade, existem aqueles que têm muita afinidade com o espírito que está ao seu lado, lhe assessorando, que dentro de tantas mediunidades que ele pode ter, existe aquele qual ele se afiniza mais. É uma particularidade. Então ele tem algumas mediunidades e tem uma que ele tem mais afinidade. E é sobre isso que nós vamos ver. É mais ou menos como se fosse um repeteco de uma lição que nós vimos atrás. Mas também existe algo novo que vai entrando que eu realmente não conhecia. Não podemos deixar de esquecer também que tudo isso Kardec nos trouxe. Mas a idealização desse estudo, a forma com que foi colocado, foi por espíritos superiores. Dentre eles, como eu já disse atrás, destacam-se Sócrates e Erasto. Tá ok? Vamos a eles. Podendo dividir em duas categorias os médiuns. Efeitos físicos, aqueles que provocam os efeitos materiais ou ostensivos, Efeitos intelectuais, são aqueles que recebem e transmitem comunicações inteligentes. Existem os médiuns sensitivos, os naturais ou inconscientes, e os médiuns facultativos ou voluntários. Estes são os mais comuns. Médiuns de efeitos físicos, como tiptólogos, que são os que produzem batidas nas paredes, móveis ou em qualquer lugar. Médiuns motores, que movimentam os objetos. Cama, cadeira, que movimenta e muda de lugar. Médiuns de translações e suspensões. São os que produzem a suspensão de corpos inertes, como levantar ou levitar uma caneta e até mesmo pessoas. Uma coisa que é muito perceptível a nós. Não é uma coisa que você fala, não, é bem perceptível a todos nós. Médiuns de efeitos musicais. Produzem o funcionamento de certos instrumentos sem contato. Isto é muito raro. Então, dificilmente nós veremos esse tipo de mediunidade, embora ele exista. Médiuns de aparições, que provocam aparições fluídicas ou tangíveis, de materialização de espíritos. Alguns chegam a ser tocados e outros não. Eu lembro de um caso, eu não lembro se foi em Belém do Pará, a materialização de uma criança que já havia partido, no plano espiritual, no colo do pai. Se vocês procurarem, é capaz que vocês achem. Tem essa foto nas redes sociais. Médiuns de transportes, que são aqueles que favorecem o transporte de objetos. Médiuns noturnos, preste atenção, que tem mais facilidade de desenvolver fenômenos à noite. Aí Kardec diz que se ele quisesse também poderia fazer durante o dia, mas é que ele se sente mais à vontade à noite. Então, o que nós podemos falar? Tem os pneumatógrafos, que favorecem a escrita direta. Quando você vê o papel, a escrita que ela aparece sem que haja intervenção direta do médium. Médiuns curadores. Tem um potencial, tem um magnetismo da cura.
e às vezes é potencializado pelo plano espiritual. Médiuns excitadores, que tem o potencial de se aproximar ou colocar a mão no médium e fazer com que eles escrevam ou eles façam o que tem que fazer. Eles auxiliam, como se estivesse despertando o médium e trazendo energia. No desenvolvimento do médium, eles que dão o pontapé inicial, que também é algo pouco comum. Médiuns especiais para efeitos intelectuais. Audientes que têm capacidade de ouvir os espíritos, externamente ou internamente. Tem uns que ele ouve aqui dentro, né, da sua mente, e tem outros que vêm pelo parede de ouvido, né? Então, existem dois, ou ele ouve aqui no cérebro, dentro da mente, ou vem no seu ouvido e assopra. Médiuns falantes, ou psicofonia, que através da fala o espírito consegue trazer a sua mensagem. Médiuns videntes, tem capacidade de ver os espíritos externamente ou dentro da mente, como se fosse os audientes. Então ele pode ver assim pelos olhos ou se não pela mente. Médiuns inspirados, recebe levemente uma intuição, que diferentemente da inspiração é mais sutil, é difícil de se notar. Médiuns de pressentimentos são aqueles que conseguem pressentir coisas que irão acontecer e que pode ser uma certeza de algo muito forte ou uma vaga impressão. Essa é uma coisa difícil isso, né? Você tem uma impressão de uma coisa que você talvez não tenha tanta certeza, deve ficar uma situação difícil. Médiuns proféticos, uma variação dos médiuns de pressentimento, que conseguem ver acontecimentos no planeta ou algo que envolva toda a humanidade. Tem os médiuns escreventes, psicografia, tendo assim um médium mecânico, psicografa, sem ter a consciência do que está escrevendo. São inconscientes, conhece a mensagem depois, né? Ele escreve, ele está ausente dali, ele só conhece a mensagem depois. O semimecânico, conheço a mensagem, o seu conteúdo, na hora em que está sendo escrita. São os mais comuns, conhece a mensagem na hora. E o intuitivo, quando a informação vem na mente do médium, que a interpreta e passa para o papel, ou seja, conhece as mensagens antes. E tem que tomar um cuidado, porque você tem que trabalhar com a veracidade. E às vezes, se a gente errar numa palavra, pode ser até que a gente mude um contexto de uma narrativa. Então, são trabalhos de muita responsabilidade. Os médiuns polígrafos, que na psicografia muda a sua letra em função do espírito que se comunica. Cada mensagem tem uma letra diferenciada. Às vezes fica igual à letra do espírito quando encarnado. E às vezes não. É do próprio médium. Médiuns poliglotas, que são aqueles que recebem a mensagem em línguas diferentes sem conhecer. Observação. Isso é importante. O conhecimento pode ter sido em outras vidas ou em estudos no plano espiritual, para que ele consiga desenvolver essa mediunidade. Então, ou você trouxe alguma em outra vida, tem essa bagagem, ou se não, na hora dos nossos estudos, na hora do nosso sono, a gente se desprende, vai para o plano espiritual, aprende, e depois, numa eventual necessidade, você vai lá e exercita aquilo que você estudou. Médiuns iletrados. Escreve sem saber ler ou escrever, muito raro, pelo fato das dificuldades serem maiores. Aí a gente vê como que nós damos assim trabalho para os espíritos, porque já imaginou? Você não lê, você não tem conhecimento de escrita, mas o trabalho se faz necessário. Então o que acontece? O espírito vai até ele e toma, que ele tem que trazer a mensagem. Então ele usa o corpo físico dele e o espírito assim pode agir e desenvolver o seu trabalho. Então, meus amigos, para começar o ano é por aí. Temos tantas mediunidades,
Nós temos tanto que aprender, temos muitas incertezas ainda, infelizmente, porque nós temos que estar seguros para desenvolver o trabalho. E muitas vezes nos ocorre de termos medo, porque é normal ter medo. Já imaginou que você está passando uma mensagem para uma pessoa e de repente você interfere em alguma coisa? Já imaginou como deve ser desagradável a gente interferir? Então, temos os médios sonâmbulos, que conseguem dar comunicações apenas no estado do sonambulismo. Médiuns estáticos, que entram em estado de êxtase, que é a emancipação da alma e conseguem se comunicar com grandes pintores ou desenhistas. Tem maior facilidade, são espíritos que pintam ou desenham. Eu lembro daquele filme de Miguel Ângelo que chamava Agonia e Êxtase. Pensei que ele estava em êxtase quando começava a pintar. E dizem que Aleijadinho foi a encarnação de Miguel Ângelo. Os espíritos é o que o dizem, né? Médiuns músicos executam, compõem, escrevem músicas sob as influências dos espíritos. Então, como vemos, existem muitos tipos de mediunidade, muitas mediunidades, cada qual na sua particularidade. Aquele que estuda mais, que se entrega mais, que se exercita mais, ele já larga na frente. Porque agora nós estamos nesse corpo, mas nós não sabemos as experiências do passado, os estudos que mantemos durante o nosso sono físico, né? E o estudo que praticamos dentro da nossa casa de oração. Então, para cada tipo de necessidade, parece que existe uma mediunidade. Felizes aqueles que conseguem desenvolver a sua mediunidade e, dentro daquilo que lhe cabe, lhe dá o melhor possível. Por isso, vamos estudar, vamos aprender, vamos compartilhar aquilo que sabemos, porque também temos que receber benesses de fora de outros que também estudam. E nessa troca, quem sai ganhando somos todos nós, espíritos em evolução, que estamos tentando aprender e desta forma transmitir aquilo que o plano espiritual espera de todos nós. Espíritos de luzes, atentos às verdades do Cristo. Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma boa noite, um bom descanso. Cuide bem, não se esqueçam que todos nós, todos, somos médiuns, cada qual com a sua capacidade. Se entregue a Jesus, estudem o que puderem, o máximo possível, desenvolvam a sua mediunidade e assim vocês irão se ajudar e ajudar aqueles que estão à sua volta. Gratidão uma vez mais, que o Senhor nos abençoe a todos. Que assim seja, graças a Deus.